Fala, gente! Tudo certo aí? Canal Tricolaço aqui para falar das coisas do São Paulo depois de LDU 2, São Paulo 0, Libertadores da América, quartas de final, jogo de ida. Ficou bem difícil, né? Ficou difícil. Eu estava no ar na Band FM na hora do jogo, então naquele momento só fragmentos. Depois eu consegui assistir praticamente tudo. Praticamente tudo assim, vi uma parte mais compactada, depois o resto mais inteiro, para poder falar do jogo aqui direitinho. E, assim, é, não existe impossível, porque time por time, o São Paulo é um time, apesar das dificuldades todas, melhor do que a LDU. Mas ficou muito complicado, porque o placar de 2-0 exige uma retomada muito grande, né? Eu sempre digo aqui, você ganhar porque tem qualidade e condição de ganhar é uma coisa. Você ganhar de forma obrigatória por um placar pré-determinado é outra coisa. Você entrar em campo sabendo que você é obrigado a fazer no mínimo 2-0 para ir aos pênaltis é muito complicado, até psicologicamente falando. Não é que os jogadores se sentem derrotados. O jogador até gosta, porque é desafio, porque é a chance de fazer uma virada, enfim, de marcar a história, mas ao mesmo tempo é um jogo que você não joga relaxado. Então, e futebol é um esporte que você, apesar das dificuldades, tem que procurar estar sempre relaxado. Então, não será fácil, mas, como eu disse aqui, não será impossível. Até porque tem coisas boas a considerar. O São Paulo não jogou mal. Se a gente comparar esse jogo com o jogo da ida das oitavas de final contra o Nacional do Medellín, o São Paulo jogou melhor essa partida. O São Paulo pressionou mais, mesmo estando na altitude. O São Paulo tentou mais o gol do que aquele dia, não em relação à LDU só, mas do que aquele dia. O São Paulo tentou mais o gol, o São Paulo se arriscou mais, criou situações para fazer gol. Desperdiçou algumas e falhou miseravelmente na defesa. E o pior, são falhas individuais, porque a defesa do São Paulo tem jogado bem. Aliás, sendo muito justo, joga bem desde a época do Zubildia, mantém o padrão com o Crespo, melhorou em alguns aspectos com o Crespo, porque a insistência com os três zagueiros reforça um pouco a qualidade desse time lá atrás, mas hoje o São Paulo perdeu por erros na defesa, porém eles individuais. Então é um erro de Cedric Soares, que deixa o jogador solto, e o outro erro é na saída de bola do Pablo Maia, que sai errado, perde a bola volta, o Arboleda também não consegue acompanhar, o jogador entra e faz o gol. Então, apesar de que nenhum deles também teve uma atuação tão destacada assim, mas se você tirar só os dois gols, o São Paulo teve outros bons momentos na defesa também. Por ter tido um desempenho positivo, é que eu acho que dá para acreditar que a virada no Morumbi é possível. O problema da virada no Morumbi não é o ter jogado bem hoje, mas não ter feito gol. É porque o time não tem feito gol porque não tem conseguido. O São Paulo está, desde que o André Silva saiu do elenco, sem nenhum, apesar das dificuldades do André, mas assim, sem nenhum atacante definidor por excelência, exceto o Luciano, que não é centroavante, não é 9. São Paulo tem apostado nas presenças do Dineno ou do Tapia em situações ocasionais. E, mais uma vez, vai ter que fazer isso, dependendo da situação no jogo da volta. A ideia da formação do Crespo é boa, não dá para criticar isso. Agora, eu acho que tem alguns erros aí também. Eu não teria aberto mão do meia como ele abriu, para jogar do jeito que o São Paulo já joga. Eu, como o Crespo, acho que times têm que manter a mesma disposição e o mesmo planejamento, mas há jogos que são muito especiais e você tem que mudar um pouquinho. É um pouco o caso do jogo de hoje. Enfrentar um adversário que já joga na altitude e que se aproveita da velocidade da altitude, na casa desse adversário,
às vezes pede que você tenha um time um pouco mais reforçado atrás, porém com jogadores capazes de imprimir velocidade para chegar à frente. De certo modo, é um pouco o que o Crespo fez quando ele entra com o Rigoni e não entra com o Rodriguinho na meia, entra com Pablo Maia, Marcos Antônio e Bobadilha. Mas o Rigoni ainda está chegando, ainda não está funcionando bem. O Luciano acabou ficando naquela função que a gente já falou que não é a melhor, que é meio de 10 ali, e isso acaba anulando um pouco o que o Luciano tem de melhor, que é a definição, e mesmo assim ele teve 2 momentos no jogo para definir e não conseguiu, mas houve criação para isso. O Rigoni também teve, também não conseguiu, mandou uma bola na lua. Depois o Ferreira entrou, e o Ferreira entrou bem no jogo, eu acho. Mas foi pouco para o São Paulo criar. Aliás, o Ferreira foi protagonista de um lance perigoso dentro da área, driblando o zagueiro, mas aí na hora da conclusão também não foi bem. Também não foi bem. Então o saldo que fica é de um resultado bastante perigoso, e o São Paulo vai ter que subir, remar, cara, escalar uma montanha muito difícil. Muito difícil. Porque a gente não pode esquecer que tem Campeonato Brasileiro, a gente não pode esquecer que o São Paulo termina a rodada em 7º lugar, porque ele tem jogos a mais, e aí times que têm jogos a menos venceram, e ele acabou. E times que estavam sem jogar, jogaram para colocar a tabela em dia. Então, o São Paulo não vai cair, mas o São Paulo não pode ficar longe do grupo de classificação para a próxima Libertadores. Porque quando você não vence a Libertadores, você tem a obrigação de estar na próxima Libertadores. Times gigantes têm que estar na Libertadores todos os anos. E se o São Paulo não vai também ganhar o Campeonato Brasileiro e já saiu da Copa do Brasil, o desafio que é obrigatório, o único que é obrigatório, é estar classificado para a Libertadores do ano que vem. Vencer a Libertadores desse ano não é obrigatório. A gente sabe que o São Paulo, dos 8 times que estão aí nas quartas de final, está entre os 4 mais frágeis. Então ele não tem essa obrigação. Mas chegar na fase de classificação para 2026, tem. E para isso precisa olhar para o Campeonato Brasileiro. E aí o que tem no Campeonato Brasileiro? O Santos no domingo na Vila. E o que você vai fazer contra o Santos no domingo na Vila? Você vai ter que poupar um time que já é ultra poupado para tentar ter o melhor time possível na quinta-feira que vem contra a LDU. Isso significa dizer o seguinte: os jogadores mais caros precisam voltar. O Oscar está fazendo o trabalho de transição, o Lucas também está começando a mexer com bola, o Caleri a gente nem conta, a previsão inicial é para 2026, mas ele é um cara que se esforça muito, pode até voltar mais para o fim do ano, mas não vai estar disponível na Libertadores da América. E eu acho que o departamento médico tem que tentar trabalhar sem forçar a barra, claro, mas tentar recuperar esses caras, cara. O São Paulo precisa de um pouco mais de talento, um pouco mais de qualidade no jogo da quinta-feira. E isso vale um capítulo aqui na análise, né? Não é só para dizer eu disse, porque eu não disse exatamente as coisas assim. Eu sempre ponderei e questionei um pouco. Por exemplo, quando o Oscar veio, todo mundo fez falta, fez festa, eu levantei essa questão: o Oscar está bem fisicamente, o Oscar não é mais um menininho. O Oscar vai aguentar o ritmo do Brasil? E nós temos que o Oscar hoje é um dos jogadores mais caros do elenco é o mais caro, e um dos mais caros até do futebol brasileiro, bancado aí pela patrocinadora do São Paulo em parte, só que ele não joga, cara. O Lucas Moura também jogou poucas partidas no ano, 17 só, no ano inteiro até agora, é muito pouco. Voltou outro dia, teve que parar outra vez para observar de novo o que tinha de lesão, foi lá para o hospital, fez uma artroscopia, felizmente descobriu que o joelho não está perdido, mas que ele tem que fazer um trabalho muito forte de recuperação física e que pelo jeito não vai ser agora. Então São Paulo, na hora mais decisiva, não conta nem com o Oscar, nem com o Lucas e nem com o Caleri, que são, junto com o Luciano, os principais jogadores da equipe. É difícil você exigir uma virada de um elenco montado desse jeito. Ah, mas não devia trazer o Oscar? A pergunta é: o São Paulo podia trazer o Oscar? E o Oscar era a única opção que o São Paulo tinha para trazer ali? Será que o São Paulo não podia tentar buscar qualidade com um pouco menos de grana, que não fosse exatamente do tamanho do Oscar,
mas que tivesse condição de defender a equipe mais vezes, são perguntas que vão ficar até a hora que o Oscar voltar a jogar. E outra, a gente nem sabe o que o Oscar pode jogar efetivamente, porque ele não atingiu o auge, o ápice, melhor dizendo, em nenhum momento esse ano. Em nenhum momento. Ele ficou muito tempo fora. Muito tempo fora. E a culpa não é dele. O São Paulo convidou, ele veio. Tá? A culpa é do São Paulo, que talvez não tenha planejado direito essa aquisição e trabalhou só com a hipótese do nome. Então hoje o São Paulo gasta um caminhão de dinheiro com os três e não tem nenhum dos três. E pode perder a vaga da Libertadores da América por causa da falta de qualidade, porque o principal problema do São Paulo hoje é fazer gol. São Paulo terá que entrar em campo para fazer 3 gols e se classificar direto, ou fazer 2 e levar para os pênaltis. E hoje o São Paulo é um time que tem dificuldade em fazer gol. Essa é a questão. O Rafael, para mim, não tem culpa, porque tomou 2 gols de cara a cara, mas mesmo assim tomou 2 gols, então vai sair com uma nota 6. Ferrarese foi mal. Eu ouço comentários de gente que diz que como ele foi mal nas eliminatórias com a Venezuela, e a Venezuela caiu, ele deve estar sentindo psicologicamente um pouco. Ele jogou mal. Ele é o melhor zagueiro da atual fase, mas hoje ele jogou mal. Hoje ele se enroscou, teve nesse próprio lance aí com o Pablo Maia também teve enrosco, não foi bem não. Arboleda também estava desligado, é um zagueiro equatoriano que não entendia onde estava, complicado. Ajudou na falha do segundo gol, eu não dei a nota do Ferrarese, né? Nota 5,5. E 5,5 para o Arboleda também. E o Alan Franco foi o mais lúcido dos três. Mas, enfim. E olha que eles não atuaram tão mal. O problema foram as falhas individuais. O Alan Franco ficou com uma nota 7. O Cedric disse que passou mal antes do jogo começar. É para se pensar se deveria ter ido para campo assim, porque depois o Mailton entrou mais inteiro. E ele foi mal, e ele falhou no primeiro gol, e ele não conseguiu dar sequência nos lances, ele sentiu demais a altitude. Nota 5 para o Cedric Soares. O Marcos Antônio, para mim, foi o melhor jogador do São Paulo em campo, mais tentou, é ele que dá a dinâmica diferente, mas sozinho não adianta. E olha que se matou num campo muito difícil, numa situação respiratória muito difícil. Nota 7,5 para ele. O Pablo Maia falhou, contribuiu para que o segundo gol acontecesse. No restante do jogo não foi tão mal assim, vai ficar com uma nota 6,5. O Bobadilha compôs junto com eles ali, também não fez uma grande partida, também não fez uma partida desastrosa, vai levar uma nota 7. E o Enzo Dias foi um pouco burocrático demais, é verdade que a LDU, especialmente depois que fez o primeiro gol, fechava espaços lá atrás. Aliás, o Thiago Nunes fez um jogo bem pragmático, do tipo, segura aqui atrás e sai no contra-ataque, como ele tem a velocidade na altitude, os jogadores conhecem, aproveita bem isso, né? Tomara que ele tenha as mesmas dificuldades aqui no Morumbi que ele tinha antigamente, quando ele trabalhava no Brasil. O Enzo Dias fez uma partida apenas correta, vai sair com uma nota 6,5 também, não foi nada especial. Aliás, poucos jogadores no São Paulo hoje foram especiais. O Luciano tentou em alguns momentos, sumiu em outros, leva uma nota 6,5. O Rigoni era o cara da velocidade, o cara que soube manter a bola no ataque do São Paulo durante um tempo, no primeiro tempo, depois perdeu um pouco dessa qualidade, chutou uma bola na lua. Não, quem chutou a bola... Não, foi ele mesmo. Vai ficar com uma nota 6,5 também. Aí entrou o Ferreira, que eu achei até que entrou bem, deu velocidade num lugar difícil para dar velocidade. Leva uma nota 6,5 também pelas tentativas, mas não conseguiu concluir, vai ficar para a próxima. A gente vai aguardar o jogo da semana que vem. Valeu, gente, até mais.